Bom dia, meus amigos, eu me chamo Davi, eu faço parte aqui da equipe de mídia do Eclésia, acho que já estou cansado de me apresentar desse jeito, vou mudar. E hoje eu vou trazer a lição da Escola Sabatina para vocês, então a gente vai fazer um breve resumo. Eu peço que você pegue sua lição da Escola Sabatina de hoje, né, de terça-feira. Eu peço que você pegue sua lição para a gente fazer anotações e você estudar mais a fundo. É isso, então vamos lá para a lição. Icaro, na lição passada, né, de segunda-feira, ele disse uma coisa muito interessante que eu vou dizer aqui também. As pessoas elas parecem que esquecem que Jesus ele tem um senso de humor. Se Jesus tem um senso de humor, então ele não usou essa parábola para fazer a descrição do inferno, assim como muitas pessoas usam esse versículo para criar uma doutrina em cima, mas sim para pegar essa parábola e trazer um ensinamento. Se Cristo estivesse se referindo a como seria depois da morte, então ele estaria se contradizendo, porque a Bíblia em si, quando se trata de morte, ela não fala que é um local onde você vai poder ver de cima uma pessoa. Não tem lógica isso. Quando a Bíblia fala de morte, ela fala de um sono profundo. E é isso que a gente vai tratar aqui no primeiro ponto, né? Não gosto de falar tópico não, é o primeiro ponto mesmo. Vamos começar a trabalhar o primeiro ponto. O que a Bíblia fala quando se refere à morte? A lição começa dizendo o seguinte: a parábola do rico e Lázaro, Jesus claramente estava usando metáforas. A parábola não tinha o objetivo de fornecer uma descrição literal da vida após a morte, e sim mostrar como decisões que tomamos hoje impactam no nosso destino eterno. Então, quando a Bíblia ela fala sobre a questão da morte, ela não diz que as pessoas estão vagando por aí, que as pessoas elas ouvem, que elas cheiram, que elas escutam mesmo que ouvem, mas que elas pensam. A Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia ela fala sobre os mortos, ela diz que os mortos estão dormindo e estão em um sono profundo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: pois se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, quando a Bíblia fala, quando aqui Paulo está se referindo à questão da morte, ela está falando sobre o sono. Então, Paulo e Jesus não estão se contradizendo. A Bíblia ela fala claramente que a morte ela é um sono. A morte é um sono profundo. Outro versículo que comprova isso está escrito lá em Eclesiastes 9:5, que fala assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Então, mais uma vez, a Bíblia tratando a morte como um sono. Que os mortos não sabem de nada, que os mortos não veem, não sentem, e como eu disse, não cheiram, não ouvem, não escutam. Em relação a isso, a lição fala uma coisa interessante que eu acabei anotando aqui, que diz assim: a doutrina da alma imortal, que continua a existir sem o corpo após a morte, é um conceito grego que entrou no cristianismo pelo sincretismo entre a religião cristã e as religiões pagãs. Segundo a Bíblia, os perdidos serão totalmente aniquilados. Ela não ensina que as almas imortais permanecerão vivas para sempre, sofrendo o tormento eterno. Então, mais uma vez aqui enfatizando, né? A Bíblia ela fala que a questão da morte é um sono, que os perdidos serão totalmente aniquilados e que a Bíblia não trata sobre essa questão da alma imortal. Ela não fala que depois da morte a gente vai ser uma alma imortal que vai ficar vagando por aí. Não existe isso. Eu concordo com a lição quando ela fala que o ensinamento que Cristo queria passar era que o arrependimento ele não era depois da morte. O arrependimento é em vida. Se você hoje tem a possibilidade de se arrepender, você deve se arrepender agora, não depois de morrer. Vamos para o segundo ponto. O que é que Cristo quis passar com essa lição? Eu concordo com a lição quando ela fala que a parábola ela enfatiza a ideia de que o arrependimento não é depois da morte. Você não morre para se arrepender. Se você está vivo hoje, se você respira hoje, né, você tem a possibilidade sim de se arrepender agora. Não é depois de sua morte. A segunda chance que Deus te dá não é depois da morte. Não faz nem sentido Deus te dar uma segunda chance depois da morte, depois de tu ter vivido tudo aqui e ter bagunçado tudo. Não tem lógica isso. A segunda chance que Deus te dá é hoje, você em vida, você aqui assistindo esse canal, você aqui assistindo esse vídeo. Satanás, ele se esforça para trazer essa ideia para as pessoas de que quando ela morrer, ela vai ter uma segunda chance depois da morte. A vontade dele mesmo é que você morra e que você não tenha essa segunda chance depois da morte. Você aí crendo que Cristo vai dar a oportunidade para você depois que você morrer, que você vai ter a escolha de decidir se vai para o inferno ou não, se você vai se arrepender ou não. É uma balela, é uma ideia de Satanás. Entendido? Vamos passar para o próximo ponto, que é que esperança temos nisso tudo? Em uma alma que não é imortal, em Cristo ter nos lembrado que nosso arrependimento é aqui, é na terra, enquanto respiramos. Em a lição também tem que enfatizar todos esses pontos, né? Que se não fosse a lição a gente não estaria estudando isso. E que esperança temos dentro de todo esse contexto, dentro de toda essa história?
A esperança que temos é que Cristo ele te comprou na cruz. Se você morrer hoje, saiba que assim como Cristo morreu e foi ressuscitado, a gente também vai morrer e ser ressuscitado. Se você já perdeu um amigo, se você já perdeu alguém da sua família, eu sei que essa pessoa ela faz muito falta, faz bastante falta. Eu sei que você quer ver muito ela, mas a gente tem que agarrar a oportunidade que Cristo nos deu. Qual foi a oportunidade? A oportunidade de se arrepender e se entregar a Ele em vida, aqui. Você só tem essa vida aqui para dizer sim, eu quero Cristo. Você só tem essa vida aqui para dizer sim, eu quero me arrepender aqui, nessa vida. Você não pode perder a única chance que você tem, a única oportunidade que você tem para ir para o céu. Você não pode perder. Imagina aí alguém da sua família que morreu, seja seu pai, sua mãe, seu amigo, independente de quem for. Imagina chegar aquele grande dia e eles acordarem ao lado de Cristo, eles acordarem na primeira ressurreição que vai ter e ver que você não está lá, e ver que você escolheu outro caminho, ver que você não se arrependeu e você desistiu de tudo. Aí eu pergunto, isso vai doer mais em você agora que não tem eles ou neles que vão passar uma eternidade sem você? Eu tenho 18 anos, eu não vivi muito, mas eu vivi e eu tenho amigos sim, que eu espero que quando Cristo voltar eu encontre com eles. Eu tenho amigos e faz falta. Isso é normal, infelizmente, nesse mundo pecador. Mas eu espero encontrar com eles. E eu também espero que você tenha essa esperança em Cristo, porque Cristo ele não morreu na cruz em vão. Cristo ele não passou por tudo que passou em vão. Cristo ele passou para te dar a vida eterna e te dar a oportunidade de sorrir novamente no mundo que está prestes a acabar, no mundo que já tem seu destino, que já está condenado. Cristo te dá essa oportunidade de você vir até Ele. A lição ela continua dizendo o seguinte: Jesus usou a parábola como chamado para considerarmos as coisas que realmente importam na vida antes que seja tarde demais. Veja o que realmente importa na sua vida antes que seja tarde demais. É isso, muito obrigado. Agradeço por ter ficado até aqui. Foi rapidinho, não foi muito longo nem demorado não, mas foi boa, foi boa. Eu gostei de ter passado a lição de hoje. Eu agradeço a Deus por sua vinda aqui e lhe agradeço também por ter ficado até o final. Em nome de Jesus, seu dia seja abençoado, que você reflita muito no que aprendeu hoje e que estude a lição a cada dia mais. Obrigado por tudo. Tchau!